Sejam bem-vindos à 35ª Feira do Livro de Bento Gonçalves. A minha alegria está assim, ó, pulando, está querendo extravasar para fora das minhas asas, porque nesse palco eu tenho 3 criaturas que eu admiro muito, né? E que eu me aproximei mais nessa Feira do Livro, que é Robert Melo, né? Ismael Sebem e Guilherme, ajuda Guilherme, Crema, que eu nunca falo, né, o sobrenome do Guilherme, mas todos eles são escândalo. Então, o bate-papo promete muito. Mas vamos aos nossos patrocinadores. A 35ª Feira do Livro é realizada através da Lei de Incentivo à Cultura, pela Prefeitura de Bento Gonçalves, Secretaria da Cultura e Educação, Fundação Casa das Artes, Biblioteca Pública Castro Alves e Sistema Fecomércio RS Sesc. Conta com o apoio de Vem Delivery, Floricultura Saara, Hotel Vinocap e Curso Design da Universidade de Caxias do Sul. E tem o patrocínio da Sulgás. Viva com essa energia. Anderli Transporte e Caixa Econômica Federal, o banco de todos os brasileiros. Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Lembrando que a 35ª Feira do Livro está arrecadando doações de alimentos e roupas que podem ser deixadas no Sesc amanhã, sexta-feira, das 8 da manhã às 20 horas e no sábado, das 8 às 12 horas. Vamos nos movimentar e vamos ajudar. Então, é tudo contigo, Guilherme. Beijos, garotos. Vou ficar lá cuidando para vocês saírem bonitinho. Beijo, beijo. Obrigado, Bárbara. Boa noite. A gente está nessa noite de quinta-feira, diretamente aqui do palco do Sesc de Bento Gonçalves. Eu vou começar fazendo a descrição do espaço e a minha descrição. Meu nome é Guilherme. A gente tem um tapete muito bonito, por sinal, aqui no chão. Atrás de nós tem o banner da Feira do Livro desse ano. Na nossa frente tem 2 mesas, onde tem os livros dos escritores dessa noite. E eu sou um homem alto, branco, de cabelo até os ombros, barba. Eu estou usando a camiseta branca com o logo da Feira do Livro e uma calça preta. E aqui ao meu lado agora eu passo a palavra para fazer a sua própria descrição, o Ismael. Isso aí, tudo bom. Ismael Sebem, então, cabelos cacheados, branco, barba, camiseta preta, um botão aberto, calça jeans e all-star azul. Boa noite, eu sou o Robert, eu sou um homem magro, de pele clara, cabelos curtos, olhos verdes. Eu estou usando uma camiseta branca, uma jaqueta vermelha aberta, uma calça preta e um tênis também preto. Olha só, descrições dignas de um escritor fazer, né? Até o botão aberto da camiseta. Detalhes, né? Detalhes. A gente está aqui nessa noite para falar sobre a jornada de descoberta do escritor contemporâneo. E eu já quero começar perguntando para vocês, como que vocês começaram a se interessar pela leitura? Começam? Olha, essa parece difícil, mas é muito fácil, é lendo, viu? Lendo. Ler e ler, tá? É o início para qualquer escritor, tá? Claro, tem papel do professor, e hoje parabéns aos professores que estão assistindo aqui, né? Foi a partir disso, viu, Guilherme? A partir de muitas leituras é que eu me interessei. Não sei como que foi para o Robert. Também concordo. Feliz Dia do Professor para todos os professores que nos assistem, menos para minha professora de português do 9º ano, que me obrigou a ler Clarice Lispector, no 9º ano, a escritora mais difícil da literatura brasileira. Então aí já comecei com o pé esquerdo, porque a gente precisa iniciar, sim, a literatura na escola, mas nós precisamos iniciar com leituras fáceis e que sejam da compreensão para aqueles alunos, né? Discordo. E sabe, ela fez um bem. Talvez se não tivesse aqui hoje, se não fosse ela. Meu Deus, quase tive um treco. Comecei com Clarice Lispector, que é uma das escritoras que mais exige das pessoas, inclusive é uma das mais analisadas pelos críticos literários, e é muito difícil. Inclusive para alunos do ensino médio. Então, no ensino fundamental, me confrontar com esse tipo de leitura, eu pensei, nunca mais vou ler na minha vida, muito menos escrever. Mas depois eu fui migrando para outros tipos de literatura, e é engraçado porque ela exigiu que a gente fizesse um trabalho sobre o livro selecionado, e eu fiz um trabalho sobre aquele livro da Clarice Lispector, e, na verdade, eu não entendi o livro, então eu inventei tudo que eu fui apresentar, e ela amou, disse que eu fiz o melhor trabalho da turma. Então, assim, eu percebi, bom, tem alguns professores que são maravilhosos, mas outros, né? Então, hoje eu trabalho para ser um bom professor. Eu fiquei curioso agora para saber qual livro é. É Paixão segundo GH? Quase.
Era Água Viva, que também é bem difícil, como todos, né? Então vocês tiveram influências primeiro da escola, nesse papel formador de leitores de vocês, e não de casa. Como é que foi isso? Sim, isso eu posso afirmar. E a gente não pode esquecer da biblioteca, né? A biblioteca escolar, a gente fala muito da biblioteca e os 80 anos, mas, graças a Deus, toda a escola tem também a sua própria biblioteca. E foi a partir das bibliotecas, sim, escolares, porque eu não estudei só em uma escola, né, que eu tive contato com a leitura, com a literatura. A iniciar, eu posso até citar aqui Mário Quintana, tá, que foi um dos primeiros poetas assim, que me chamaram a atenção. E, enfim, depois eu migrei para outros, que nem o Robert falou. Então, eu deixo aqui meu dizer sobre, né, que, sim, é de suma importância a gente ter esse contato com as bibliotecas, enfim, com a literatura. Eu também tive um incentivo no início de casa, né, mas nós somos de uma família humilde, então, para os meus pais, o livro sempre foi um objeto de conhecimento. Então, eles sempre me disseram que eu tinha que ler como forma de absorver esses conhecimentos. A biblioteca escolar foi essencial também. Eu tive a sorte de estudar numa escola no qual a gente ia toda semana para a biblioteca retirar um livro, fazer um trabalho e devolver aquele livro, trocar por outro, né? Então, é um trabalho bem interessante, né, das bibliotecas escolares. Essencial que elas estejam abertas, que nós temos, infelizmente, uma lei, né, de 2010, que as escolas estaduais têm que ter um bibliotecário formado, infelizmente não tem na maioria delas, então essas bibliotecas estão fechadas, né, e aí o professor fica meio limitado também, né, ele não pode trabalhar com livros específicos, porque aí os alunos precisam comprar esses livros. A biblioteca escolar é fundamental para o início da literatura para esses jovens e para essas crianças. Principalmente quando o livro tem um acesso tão pouco democrático, né? Com cada vez mais impostos também sobre o livro, o papel das bibliotecas é cada vez maior e mais importante. E eu queria saber de vocês, depois de experiências até traumáticas com o processo de leitura, como se deu o processo de escrita de vocês? Que vocês começaram a escrever e perceberam que tinha alguma coisa de importante ali, que vocês precisavam dizer, e como se deu isso? Quero saber das influências de vocês também, porque creio que dos anos 90 para cá as influências são muito mais multimídia, e vem do cinema, vem da influência da televisão na nossa infância e pré-adolescência também. Eu quero saber de vocês como é que foi. Bom, uma das primeiras influências foi Marta Medeiros, porque eu gostava muito de textos curtos, né, ali na minha adolescência. E aí eu decidi que eu tinha que criar um blog, porque eu queria mais ou menos imitar Marta Medeiros naquele tipo de texto que são as crônicas, né? Eu criei esse blog chamado Café, MPB e Poesia, em 2014, e ao longo de 2 anos, nos quais eu escrevi nesse blog, eu tive 1 milhão de acessos. Então, eu mais ou menos que captei um jeito de escrita popular da Marta Medeiros, porque ela tem uma linguagem muito simples, uma linguagem muito acessível para qualquer tipo de pessoa. Ela usa textos curtos, em média de 1 página, uma lauda de 1 página e meia no máximo, e então os leitores não perdem o foco na leitura. Ela usa temas também do cotidiano das pessoas, então o leitor, se ele tiver a sua identificação naquele texto, ele vai ler, e vai gostar, e vai ler outros, né? Então o meu processo de escrita inicialmente foi com textos curtos, textos que falavam majoritariamente de amor, e não à toa o meu público leitor nesse blog eram ou mulheres ou jovens, né? Por conta dessa temática também e dessa autoidentificação. No entanto, com o passar dos anos, em que eu me tornei mais crítico literário do que escritor, eu percebi que aquele tipo de escrita não era bem visto pelos profissionais da literatura, né? Tanto que no curso de letras que eu estou hoje, a Marta Medeiros, como tantos outros escritores da literatura de massa, são muito mal vistos, porque eles são escritores populares, não têm um grande aperfeiçoamento de escrita, né? Eles são rasos, digamos assim, não tem nada a ser observado a fundo naqueles textos. Então eu comecei a me inspirar mais em Machado de Assis, que é um autor que eu gosto muito, e que, inclusive, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele usa uma técnica muito legal, que todos os números que ele utiliza nessa obra, tipo os números de datas de nascimento, os números de aniversários dos personagens, todos eles, se nós somarmos aqueles algarismos, resultam em 3 números, 2, 4 e 6.
E se nós fizermos análise numerológica de 2, 4 e 6, eles fazem sentido com os personagens. Então, olha como é legal, né? E aí, se a gente não observa isso, a Marta Medeiros parece ótima. E se a gente confrontar com o Machado de Assis, poxa, ele é um gênio, né, que trabalhou muito para escrever, e a Marta Medeiros realmente é mais popular, não desmerecendo, claro, a literatura popular, da qual eu adoro e ainda consumo hoje. Mas, com o aperfeiçoamento, eu fui migrando de autor de inspiração para mim, né? Então eu fui daquele mais popular, inicialmente com Marta Medeiros, que serviu muito de influência para o meu blog, que teve mais de 1 milhão de acessos, e fui para outras experiências do estilo Machado de Assis, que hoje é um dos meus preferidos. Mas claro que esse tipo de texto não serve para um blog. Então, se hoje eu criasse um blog, eu sei que não teria 1000 acessos, porque não é um texto que vai ser facilmente consumido, né? Então a gente tem que pensar, bom, eu sou um escritor, qual é o meu público? Se o meu objetivo com o público é atingir muita gente, eu tenho que ter uma escrita popular e fácil, de linguagem simples e rasa. Se eu quiser ter um público leitor especializado, se eu quiser ser bem visto pela crítica literária, eu preciso escrever com códigos, eu preciso escrever algo que as pessoas precisem cavar para descobrir, e aí eu não vou ser muito lido, né? Então fica essa dúvida aí, bom, eu quero ter muita gente me lendo, ou eu quero ser bem lido e analisado, né? Hoje eu estou no bem lido e analisado porque eu estou dentro da crítica literária, mas claro que não desmereço jamais o meu início naquele meu blog, que hoje está fechado, porque hoje eu considero aqueles textos meio fraquinhos, né? Mas eu posso reabrir em breve, que é o meu desejo de continuar algum dia, né? Mas que polêmico essa fala, na verdade. Mas eu quero saber do Isma, antes de talvez voltar nisso. Vamos lá, e tu, Isma? Bom, eu comecei escrevendo poesia, um grupo Sinagoga e os Poetas da Praça Zen, um grupo que misturava música, teatro e poesia. E foi ali que eu experimentei, junto de outros colegas, né, poetas, junto da música, junto do teatro, da cena, né? E aí se deu o início. Lógico que a gente se confronta, né, com textos que depois a gente vai olhar lá na frente, percebe, não tinha tanta qualidade, eu não gosto mais, né? Rasga o papel. Mas, enfim, são processos, a gente está aprendendo, a gente tem as nossas influências, já vou falar sobre as influências, mas, enfim, tudo faz parte de um laboratório para... O importante é a gente ter o pé no chão e saber que é uma crescente, né? Nem imaginar que nós somos gênios no início, né? E nem no final também, né? Sempre ter o pé no chão, saber onde está pisando, né? E quanto a trabalhar com gêneros, enfim, vou para a poesia, vou para a prosa, enfim, eu acho que é bastante do momento, do que a gente está lendo, enfim. Então, eu sou um pouco influenciado lá no início pela poesia, porque tinha alguns grupos, né, de colegas aí que liam, que escreviam poesia. Hoje também escrevo poesia, embora tenha publicado um livro de contos, ainda escrevo, eu estava contando ontem as minhas poesias, já pensando num livro. Está me dando essa coceirinha, sabe? Mas, enfim, eu migrei um pouco para o conto, tá? Devido às leituras, aí eu fui para a universidade, né, para a faculdade, e tive contato com se eu falar aqui, toda aquela galera lá do boom da literatura, boom latino-americano, né? Aí eu vou pegar alguns autores próximos, o Faraco agora, né? Minaton Braff, que é gente daqui que eu gosto bastante. Eu vou pegar a Mia Couto. Se eu começar a listar aqui os contistas, eu vou esquecer alguns. Mas, enfim, Hemingway. Mas quem é que eu vou esquecer? Bastante gente. Estou tentando lembrar, mas estou esquecendo. Mas tem muita influência. E bastante gente do Sul, o que me deixa bastante tocado, porque é uma valorização que eu tento ler quem está aqui, entendeu? Ontem, quando vocês estavam conversando aqui, falando sobre poesia, eu estava ali do outro lado e ficava muito feliz vendo amigos e colegas falando sobre, né? Algo que estava um pouquinho escasso, e a feira traz isso, né? A gente se reúne, embora o ambiente seja pandêmico, né, mascarado, né, e conversa um pouquinho sobre, né? Estava faltando isso aí. E até essas conversas aí acabam influenciando, porque eu falo com o Robert sobre poesia, sobre conto, enfim, já passa uma dica e a gente vai se influenciando. Mas a influência tem o seu perigo, a gente não quer copiar, né?
A gente não quer copiar, eu não quero ser ninguém, tá? Senão eu mesmo. Eu quero criar o meu estilo. Lógico que eu parto aqui, no livro de contos, eu parto de vários autores, mas não é uma cópia, é o Ismael, e acho que todo escritor tem que buscar o seu estilo. Você até comentou sobre alguns escritores aqui, mas creio, Robert, que você queira ser o Robert, né? Para ser, enfim, né? Bater o olho e saber, é o Robert escrevendo. Então, as influências aí são vastas. E qual a relação de vocês com a internet agora? O Robert falou do blog que ele teve, enfim, né, que foi um grande pontapé, porque eu acho que quando tu está começando a escrever, o processo de tu estar escrevendo muito é totalmente essencial para te desenvolver essa escrita e depois ter um olhar sobre, e também tu ter pessoas que olhem para a tua escrita e deem, que falem sobre, que te dê opiniões, é muito importante também. Enfim, hoje em dia, um dos lugares que tu mais encontra poema, texto perdido de gente que está começando é a internet. E eu queria saber de vocês, qual é a relação de vocês agora com a internet? Vocês publicam coisas na internet? Vocês divulgam o trabalho de vocês na internet? Porque também tem diversos autores hoje, contemporâneos, que estão ali na internet o dia inteiro, publicando coisas, divulgando seu trabalho ali, tendo um contato direto com o público, né? Por muitos anos, esse contato com o escritor foi um pouco místico, de que se não tinha uma foto do escritor no livro, tu não sabia nem como é que ele se parecia. E eu quero saber de vocês, como é essa relação que vocês têm com o mundo da internet. Bom, eu considero a internet ótima, né? Um ótimo sistema de divulgação, de difusão da literatura. E sabe que um dos meus autores preferidos, na verdade, é o meu preferido, o Paulo Coelho. Ele diz que... Polêmico de novo. Polêmico de novo, né? Inclusive, sou muito, não sei... Talvez eu seja até muito criticado dentro da área literária pelos meus colegas da faculdade, porque eles não suportam o Paulo Coelho, né? Por aquela questão também de ser raso, enfim. Mas eu adoro, acho ele muito inspirador, e ele diz que ele mesmo, no início da carreira, divulgou o livro dele de forma não autorizada, né, pela editora. Então, ou seja, ele mesmo divulgou o seu livro plagiando, né, divulgou cópias falsificadas, digamos, para que ele pudesse se perpetuar em diversos leitores, né? E com o advento da internet, aí no início dos anos 2000, ele fez isso de novo. Ele divulgou o próprio livro em PDF e disparou para todos os sites, não autorizadamente, né, para que as pessoas pudessem consumir esses textos. E ele disse que se a pessoa gosta de um texto, ela vai adquirir o livro, né? Então é um ótimo sistema assim de divulgação da sua própria palavra, e eu me absorvi disso, né? Como eu disse, em 2014 eu criei aquele blog que me deu uma certa notoriedade, e através dele eu consegui vender o meu livro depois para várias pessoas de diversos lugares do país que consumiam aquele conteúdo no blog, né? Então, acho ótimo, e inclusive porque eu escrevo bastante poesia, que é um texto curto, que é um texto impactante, que eu costumo dizer que é uma tijolada numa pessoa, né? Porque é um texto que chega e, meu Deus, o que é isso, né? Nos toca na alma. Então, eu costumo produzir vídeos para a internet e posto nas minhas redes sociais, e as pessoas compartilham, né? E esse compartilhamento é muito fácil, é muito rápido, e então vai sendo assistido por muitas pessoas. Então, acho que a internet tem muito a acrescentar para quem está iniciando, e porque é um veículo de muita perpetuação, né? Todas as pessoas estão na internet, mas nem todas estão com um livro. Mas essas que estão na internet podem vir a gostar e adquirir o livro. Então, é um ótimo sistema. Bem, vou acrescentar, dando meu parecer, eu não era adepto assim da internet. Eu acho que eu nunca publiquei um texto meu na internet, nas páginas. Divulgar, sim, viu? Divulgar, eu acho que é um meio de comunicação. Para contos, eu palavra lá, enfim, um conto com 10 páginas num livro, eu não me sinto à vontade, tá? Eu prefiro deixar ele aqui, entendeu? Não me sinto à vontade. Agora, já o áudio é outra história. Talvez o vídeo, eu já vejo com outras... Bom, eu assistia Contos da Meia-Noite, tá, pessoal? Se alguém sabe sobre isso... tem gente aqui falando que sabe. É antigo, tá? Ainda existe lá um arquivo histórico, quase. Mas eu assistia, viu, Contos da Meia-Noite na TV. Hoje está na internet. Eu acho que, sim, é uma ferramenta bem interessante. Mas eu não costumo postar, nem mesmo poesia. Sou bem fechado em relação a isso.
E não costumo ler muito também, viu, na internet e tudo mais. Não sou tão adepto. Trabalho mais como um meio de comunicação. Pois é, mas a gente tem muito material hoje em dia na internet, e apesar de tu não ler muito na internet, eu queria saber de vocês qual a relação de vocês com esse material que às vezes a gente encontra de entrevistas com escritores, de escritores dando dicas de escrita, às vezes até de curiosidade pessoal. Vocês consomem esse tipo de material? Por exemplo, o nosso bate-papo de hoje. Tem Sim. curiosidades aqui sobre vocês que vão parar na internet, esse bate-papo de vocês, que tem pessoas, sejam leitores ou pessoas que não conhecem vocês, que se pesquisarem vão encontrar ali um material para consumir de vocês. Isso, Não isso. encontrariam no papel. Vocês pesquisam sobre outros escritores, consomem esse tipo de material? Sim, boa, boa. Essa é a ideia. Quando eu falo em comunicação, informação, é isso, né? Não quero propriamente o texto do autor. Eu quero informações, entrevistas, aí me apetece, entendeu? Aí sim. Eu não sei como que é com o Robert, mas me parece mais interessante buscar essas, talvez, curiosidades, informações. Não sou muito apegado àquela... Não caio nessa, diria, 5 leis para escrever bem. Não, para, né? Não, né? Aqui não. Não é bem assim, entendeu? Pode funcionar para alguns, uma das leis, mas não dá. Enfim, senão nós teríamos muitos gênios aí, inclusive o cara que fez o vídeo, né? Mas, enfim. Robert, vou passar a pergunta da minha parte, é isso, tá? Eu gosto bastante, né? Alguns leitores costumam fazer uma relação entre o texto e o escritor. Eu acho bem interessante a gente separar isso, porque o escritor cria um narrador fictício, que mesmo que concorde com as ideias do escritor, não é o escritor. Assim como na poesia também há um eu lírico fictício. Eu posso escrever um poema falando sobre racismo, mas eu, Robert, não sou racista. Né? Então a gente tem que separar isso. E para a gente conhecer o escritor, nada melhor do que um vídeo, né? Com uma entrevista ou algo assim do escritor. Porque lendo o livro eu posso ver as ideias dele, eu posso ver o processo de escrita dele, mas eu não vou conhecer ele. Né? Então eu gosto bastante de assistir vídeos de entrevistas. Inclusive um dos meus preferidos é um da Adoecendo, né? Então por esse motivo ela também já estava meio cansada de estar participando desses eventos, desses bate-papos, que ela não era muito fã. E aí no momento ela diz, né, que não está realmente gostando. E aí a gente pensa, nossa, os artistas têm uma vida também, eles também têm problemas. E é legal que a gente conheça enquanto leitores, né? Até porque o Mário Quintana, por exemplo, escreve textos lindos. A gente lê e fica, meu Deus, que legal, que sensacional. A gente queria conhecer esse velhinho. E até parece que o Mário Quintana sempre foi idoso, porque só compartilham fotos dele velhinho, com aquele sorrisinho assim de cantinho. Parece que ele nunca foi jovem na vida, né? E o Mário Quintana, um relato de uma amiga minha que viveu em Porto Alegre e conheceu o Mário Quintana, ele odiava a vida pública, odiava. Diz que ele estava sempre fechado, com o rosto fechado, assim, a fisionomia séria, e ele passeava pela rua da praia e as pessoas abordavam ele, Mário, tira uma foto comigo, não sei o quê. Não queria aparecer. Então, quem diria, né, que um escritor tão simpático nas palavras teria uma personalidade um pouco mais fechada? Mas eu assim, ó, vou ser bem sincero, vou ficar do lado dele porque eu gosto dele. Olha só. Também adoro. Talvez ele não queria passear e simplesmente olhar as coisas, curtir. Eu não sei se fazer ia ficar... a poesia dele ali na fazer relação a poesia dele com o mundo, aqui, né? ó. O poeta é o rascunho, né? É o rascunho aqui, né? Eu sou um pouco assim... quando falo no Mário Quintana, tem esses discursos, eu gosto muito dele, eu fico, o cara queria passear. Aí chega um cara, chega um, chega dois, chega três, eu não gostaria de sair daqui, né? E 1, 2, 3 me chamando, entendeu? Deixa eu viver, né? Então, acho que ele talvez ficou um pouquinho ranzinza, sim, era da personalidade, sim, mas eu acho que as pessoas têm que ter um pouco de senso. Acho que faltou um pouquinho de senso para respeitar o espaço do poeta Mário Quintana, na verdade, caminhando em Porto Alegre, né? Caminhando em Porto Alegre. Eu fico um pouquinho... Tem pouquíssimo material dele na internet. Pouquíssimo. Tu vê um ou outro arquivo aí, com entrevistas, enfim. Talvez porque não seja culpa só dele, entendeu? É verdade. Pois é, agora uma pergunta que não estava no meu script aqui, mas que me passou pela cabeça, porque foi uma coisa que aconteceu comigo.
já aconteceu de vocês verem uma entrevista, de terem contato com algum escritor que vocês gostavam muito e vocês realmente, não por esse fato, porque eu também concordo que a exposição do artista e o modo que a gente trata os nossos ídolos é demais, sufoca, e tá certo ele de tratar as pessoas assim, né? E querer o espaço e a liberdade dele. Mas já aconteceu de vocês verem alguma entrevista com algum escritor, escritora que vocês gostavam muito e vocês perceberem algum traço de personalidade que te afastou da escrita daquele autor depois disso? Como eu mencionei antes, eu gosto muitíssimo do Paulo Coelho, acho que ele escreve muito bem, embora não tenha toda aquela profundidade, né? E ele escreve textos que são considerados de autoajuda, né? Não são de autoajuda, porque são textos ficcionais, já vou defender Paulo Coelho, mas trazem sentimentos muito leves, né? Os efeitos que ele causa nos leitores é um sentimento de leveza, a gente sai muito feliz do texto. E quando eu assisti as entrevistas dele, eu percebi que ele não tem uma oratória muito boa, sabe? Ele fala bem devagar, não era o que eu imaginava ser aquela pessoa que escreveu aqueles textos. Então, eu meio que fiquei encabulado, sabe? A da Clarice Lispector, eu não entendo nada do que ela escreve, mas ela falando me encantou. E com ele, o contrário. Ele escrevendo me encanta, mas falando não entendi nada, né? Então, essa foi a minha principal questão, assim, com o meu autor preferido, vendo ele falando, né? Eu não afeta, e eu acho que são duas coisas bem distintas. Por isso que não afeta. Eu nunca vou deixar de ler um livro porque o Mário Quintana é ranzinza também. Uma coisa é uma coisa é outra, né? Claro que o discurso é outra coisa. Tá? O que a pessoa o que está sentindo é uma. Tá? Claro que tem a razão e a emoção, a gente entra em outros detalhes aí depois, no bar. Olha só, mas o discurso é uma coisa. E o que a pessoa está sentindo, talvez é outra, enfim. Eu não me deixaria influenciar, não me deixo influenciar por isso. Tá? Eu não vou deixar de ler um autor porque eu não gostei dele falando. E nem vou amar porque ele escreve bem. Sei lá. Não sei. Muito bom, muito bom. Só queria fazer um comentário. Eu achei o Robert polêmico de novo. Tu sai feliz depois de ler Paulo Coelho, tu sai leve. Eu saí brabo quando eu tentei, nas vezes que eu tentei. Sabe que ele comentou aqui, estava falando, né, sobre a primeira autora... Lispector? Não. Crônicas, a Marta Medeiros. Tu falou que ela era superficial, né? Pois é. Aí eu fiquei pensando, agora o Paulo Coelho, qual que é a diferença entre os dois? Porque assim, não, eu vou dar minha opinião, acho que a Marta é mais profunda. Aí a gente entra no mérito da recepção do leitor, né? Que é estudado isso, né? Sim. É estudado. De que forma tu, né, recepciona o livro, o autor, de que forma forma ele, né? Existe o autor ideal, a gente vai entrar em 50 ramificações aqui, né, do que é ser leitor. Mas, enfim, eu fiquei pensando, né, que profundidade é essa que existe, que comparação, né? Onde que há o desnível aqui, né? Exatamente. Sabe que de acordo com a estética da recepção, que é a teoria que estuda essa questão de profundidade ou não, vai dizer que o leitor é soberano perante o texto, né? De nada vale essas críticas literárias de é superficial ou não é superficial, porque quem confere credibilidade ou não ao texto é o leitor. Se eu me identifiquei com esse texto, basta, nada mais é necessário para isso, porque eu sou o leitor e eu estou consumindo aquela obra e é isso que importa, né? Quando eu falo de superficialidade, eu não estou diminuindo o texto, muito pelo contrário. Eu adoro Paulo Coelho, adoro Marta Medeiros, mas se a gente for considerá-los, for fazer, digamos, uma análise com os outros nomes da literatura que são bem vistos no meio literário, a gente for fazer uma análise, o que tem no livro O Alquimista, do Paulo Coelho, e o que tem no livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, tem muito mais coisa a ser investigado no Machado de Assis do que no texto do Paulo Coelho. E essa é a questão de profundidade, né? É mais uma questão mesmo de análise acadêmica, provavelmente. Mas não que isso interfira na forma como o leitor deve ler esse texto, né? Até porque eu defendo muito que nenhum deva ser rebaixado, né? Tanto que, como eu disse antes, na faculdade sou meio que criticado por defender a literatura de massa, que eu acho essencial para leitores
que consomem essa obra. Afinal, elas não seriam tão bem consumidas, né? Paulo Coelho vendeu 350 milhões. Então, quer dizer que esses 350 milhões são maus leitores? Claro que não, né? Eles têm os seus porquês de estarem consumindo essa obra, né? Mas, do ponto de vista de análise literária, não há muito a se dizer sobre aquele texto, né? Pelos críticos literários. Não que isso signifique péssima qualidade de escrita do escritor. Talvez haja mais a se dizer sobre por que tão popular do que especificamente sobre o texto, né? Mas eu acho que qualquer regra que venha nos limitar, nos dizer o que lê, o que não lê, ou como tu falou, de como tratar o escritor, dependendo, enfim, se ele está mal-humorado ou não no dia de uma entrevista, qualquer regra dessas, ou regra que te ensine a escrever, que seja algo muito engessado, a gente tem que desconfiar, né? Porque junto disso vem vários preconceitos. Mas agora eu quero ir um pouco para a escrita de vocês. A gente tem muito na cabeça a imagem de um escritor que carrega para cima e para baixo um bloco de papel, está sempre pensando, está sempre analisando, está sempre escrevendo. Eu quero saber de vocês, a relação que vocês têm com o papel, a relação que vocês têm com o computador também, com escrever no telefone. Como é esse processo de vocês hoje? De tomar nota das coisas, de pensar uma frase e ficar guardando ela até o final do dia para chegar em casa e anotar. Como é que funciona? Olha, das mais diversas formas, eu diria. Se eu tenho papel, é no papel. Se eu tenho celular, é o celular. E já até gravei áudios, né? Quando eu queria algo mais extenso. Né? Então, são as... o que eu tenho em mão, entendeu? É aquela coisa do guardanapo no restaurante, no bar, enfim. São essas as formas. Eu fico bastante ligado, eu estava até conversando com a Bárbara ontem, nas falas, nas histórias, e vou juntando, fazendo ligações, depois eu deixo lá guardado, arquivado no computador ou no papel, ou às vezes do papel eu passo, quando é muito bom, faço uma classificação, por o computador, opa, isso aqui tem que ficar lá. Depende, na verdade, eu não tenho uma forma, assim. Eu diria que tem várias formas. E aí tem que analisar como a gente está. Muitas vezes, quando eu escrevo no papel. Por quê? Quando eu estou acelerado, na mão, eu consigo andar. Depois eu limpo e tudo mais. Sim, beleza. O que o digitar, às vezes, eu sou meio, sabe? É um pouquinho complicado. Não fiz curso de digitação e tudo mais quando eu era adolescente. Aí é mais na mão. Anda mais. O Robert, eu sei que digita que é um avião. Né? Aí eu acho que ele acompanha na cabeça. Né? Mas, enfim, resumindo, o que eu tenho em mãos, Guilherme? Tá? Papel, se às vezes é o celular, enfim, que é outra ferramenta, ou grava o áudio, enfim, o que tem em mãos aí. E as maneiras de escrever são as mais diversas. Tem algumas imagens aqui no meu livro, tem algumas formas. As páginas não são totalmente preenchidas por palavras. Acho que isso também advém da escrita, às vezes, no papel, do rabisco, né? Das formas que, às vezes, a gente está lá rabiscando, da poesia, tá? Que tem um pouco disso. Então, tudo vai influenciar um pouco para chegar no produto final aqui. Isso é bem legal, Isma, essa questão, né, de irem surgindo imagens, né, rabiscos, que depois a gente vai aproveitando. Infelizmente, acho que eu perdi isso ao longo do tempo, porque eu fui me informatizando demais. Né? Eu, no início, quando escrevia muito, eu preenchi 2 cadernos de 100 folhas, cada um, e hoje nem escrevo em cadernos, né? Só vou direto para o computador, ainda mais se forem textos longos, porque eu tenho uma coisa assim, né? Eu escrevo 20 folhas no caderno, vou passar para o computador, dar 6 folhas. Aí eu penso, bom, eu tinha quase um pré-romance, agora não tenho nenhum conto direito. Aí já me desespero, né? Bom, meu texto está muito curto, não dá para ser. Eu imaginava que ia surgir uma coisa enorme, né? E ficou muito pequeno. Então eu vou direto para o computador, que aí eu já não me decepciono. Então tá. Eu quero saber das esquinas literárias de vocês. Quem falou das esquinas literárias foi a Letícia Wierchowski, na quinta-feira passada,
que eu perguntei para ela que livros que ela leu que mudou a vida dela, mudou a percepção dela sobre a escrita, sobre a leitura, mas que principalmente mudou a pessoa dela. E ela veio com esse termo que foram esquinas que ela teve no caminho. Eu quero saber de vocês, quais foram as esquinas que vocês tiveram. Ah, essa aí é fácil. Caderno H. Quintana. Livros, né, que mudaram. Caderno H do Quintana, eu gosto muito dele. Tá, eu gosto muito. Poesia, né? Agora, eu gosto muito, mas muito mesmo, de Processo, de Kafka. Tá? E eu vou falar de Os Ratos, que a gente estava comentando, o Dionélio Machado, eu adoro aquele livro, não sei porque tem artigo, não sei o que é apresentação, eu amo aquele livro, não sei, eu gostei da forma com que ele escreveu, então vai o meu parênteses, né, para o Dionélio Machado, esse livro que é um livro que está aí, né, para os adolescentes lerem, e eu não sei, eu achei ele fantástico, sei lá, eu acho que eu gosto de bichos, tanto que tem insetos aqui, sei lá. Olha como a gente vai por caminhos literários diferentes, né? Porque tu nos traz 3 livros que são, naquela questão que eu estava comentando antes, são muito profundos, né? E o primeiro livro assim que me marcou bastante foi O Pequeno Príncipe, porque naquela mesma fase de ter que ler Clarice Lispector no ensino fundamental e querer desistir, querer odiar livros, eu li O Pequeno Príncipe e pensei, nossa, que sensacional. É muita metáfora, né? Cada leitor vai fazer a sua interpretação do livro e vai atribuir os seus significados de acordo com as suas vivências de mundo. Então, gostei muito. E depois, no ensino médio, eu li O Alquimista, do Paulo Coelho, que aí eu me tornei fãzaço de carteirinha, comprei todos os livros dele e estou ansioso pelo próximo, que sai ainda esse ano, O Arqueiro. Então, foram esses 2 livros que me marcaram muito, na prosa. Na poesia, também foi Mário Quintana, que continua sendo meu poeta preferido, com A Rua dos Cataventos, um livro de sonetos. São poemas curtos, né? O soneto tem 14 versos, e foi a partir dele que eu aprendi as rimas, as métricas, os versos decassílabos, e aí que eu também comecei a construir os meus poemas a partir dessa leitura do Mário Quintana. Tu já tentou escrever soneto? Muito difícil. Conforme Nossa, a métrica. é quase impossível. É incrível como a gente para pensar, né? Nossa, um poema tão bonitinho, mas se a gente for analisar aquilo, o Mário Quintana deve ter ficado 3 dias para escrever cada poema, porque é impossível. Eu voltei no tempo agora, porque tu é novo, né? Quando eu tinha a tua idade, então eu vou falar assim, eu tentei me arriscar junto com os poetas lá da Praça Zen a escrever sonetos, a gente fez isso. Olha, acho que eu tenho um lá guardado, o resto virou papel para churrasqueira, né? Mas, enfim, para acender fogo. Mas é difícil, cara, é difícil. É difícil, muito difícil. E o Mário Quintana, quando publicou, o soneto em si, ele não... Já tinha perdido o seu valor, embora ele tenha, né? Valor comercial, eu diria, né? Talvez de venda e de leitores. E ele arriscou, né? Arriscou. E deu super certo, porque esse livro é uma bênção, né? É que eu acho que o Quintana ele chegou num ponto que ele pensava já de um modo que, sabe, o mesmo fluxo de consciência que a gente tem, eu acho que chegou um ponto que ele já estava pensando... Aí, Gui, eu volto naquela. O Mário Quintana está lá formulando na cabeça dele um soneto. E chega um cara, entendeu? Tira uma foto comigo. E outras influências de vocês? Eu fico muito curioso com o cinema, porque sempre que eu leio da galera, eu quero saber, sabe, eu vejo muitas imagens ali, eu vejo muitas referências de cenas, assim, sabe, que inspiram a escrita, porque hoje em dia a gente consome muita televisão, né? Agora a gente consome muita série, muita coisa em massa. Não sei vocês, né? Estou generalizando aqui, o Isma está me olhando com uma cara, será? Já fiquei curioso. Não. Vocês consomem bastante essa mídia e de que forma isso sai na escrita de vocês? Tá, beleza. Até fazer aqui um adendo, o Rogério Rodrigues está aí é o produtor cultural do livro. Uhum. A gente conversa bastante sobre isso e sobre a fotografia que há no Perfumes e Moscas do livro, né? Das imagens que ele propõe. Eu até conversei no lançamento, falei sobre, eu disse que o livro ele surge antes a imagem e depois o texto, né? Como se você fosse olhar uma fotografia e dessa fotografia fazer o texto. Claro que às vezes é ao contrário, a gente cria o texto
para depois se tornar uma fotografia para o leitor. E é isso, é vice-versa, né? Conforme vem e aparece para nós. Mas eu e o Rogério, a gente já conversou sobre isso, já falou sobre cinema, sobre, enfim, os contos que estão aqui virarem realmente cinema. Então, a literatura do Perfumes e Moscas, que já não é minha, está aí para todos, ela é bastante cinematográfica, porque eu vim do teatro, e teatro, você imagina a cena, você faz a cena, enfim, você é ator um pouco, enfim. Tem essa criação, entendeu? De imagem mesmo, que cinema é imagem, som, enfim, movimento. Então, influenciou, e até estava lembrando aqui o Douglas Secanho, na apresentação, ele fala que as personagens são felinianas. Fellini, né? Que ele lendo o livro, ele pensou nisso. O Juliano Dupont, também formado em cinema, cinéfalo de carteirinha, que fez a orelha do livro, também falou sobre as imagens. O Tabajara, que escreveu, é do cinema, então eu estou rodeado de pessoas do cinema, tá? E meu sonho é que isso vire cinema, né? Um dia. Tomara, estamos torcendo. Eu gostava muito do Coringa, interpretado pelo Heath Ledger no Cavaleiro das Trevas, e eu gosto muito de escrever textos dramáticos, né? Que tocam o leitor de uma maneira mais pesada. Então, quando eu costumava escrever esse tipo de texto mais pesado, eu pensava sempre no Coringa. Até porque eu gosto de me apresentar em palcos interpretando esses poemas, né? E quando eu interpreto, eu gosto de parecer mais insano, mais louco, que nem aquele personagem. Então, eu costumava me inspirar nessa figura do Coringa, assim, meio que gritando, berrando pelos cantos do palco, me movimentando bastante e fingindo que realmente eu era louco, né? Para que as pessoas realmente sentissem a dor que o personagem, no caso, sentia, né? Tentar transmitir isso com as palavras e com os gestos, os movimentos. Hoje não escrevo mais esses textos tristes, né? Acho que eu era um pouco influenciado por sentimentos pessoais, né? No caso, eu estava triste, então eu escrevia textos tristes. Hoje, eu estaria mais para o Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna, que é um texto que a gente não para de rir um segundo, embora eu seja um péssimo humorista. Então, eu não consigo escrever nada nesse sentido. Sabe que a alegria pode ser triste para uma pessoa que gosta de depressão, né? Meu Deus, entramos na filosofia. Alô, não, Colete. Mas, então, a minha influência maior do cinema, realmente, o personagem Coringa, embora eu nunca tenha lido nada de HQs relacionado ao Batman e a ele, mas no cinema, realmente, um personagem que me inspirou bastante, principalmente para as minhas apresentações, né, a minha atuação poética. Agora eu queria saber de vocês, eu já sei, né, mas eu queria que vocês dissessem para o pessoal que está assistindo vocês em casa, que vai assistir vocês depois, qual foi o processo de publicação de vocês, porque a gente falou sobre esse processo de começar a ler, do processo de escrita, a gente falou sobre esse imaginário de vocês teorizaram muito, inclusive, muito bom estar aqui conversando com vocês são grandes teóricos também da literatura, e eu queria saber como foi a publicação de vocês, de que maneira vocês publicaram e quais os próximos passos de vocês dentro da literatura. Posso começar? Tá bem. Primeiro foi publicado pela Libretos, de Porto Alegre. Um abraço aí para a Clô. Citar também a Simone Lerch, que é assessora de imprensa, que também é fundamental para o livro chegar em alguns lugares aí que ele precisa estar. Referente à parte gráfica, como eu já falei, né, e você sabe, que nem você comentou, ela foi bastante pensada e tem bastante a ver, eu diria, né, falando de uma forma bem informal, com o texto. Nada que está aqui foi jogado. Vamos fazer assim porque assim está bonitinho. Não. Calma, a beleza é uma coisa, né, mas a beleza junto do total, do contexto, aí se torna mais bela, né? Não estou dizendo que o livro é perfeito, tá? E nem que eu inventei a roda, mas, enfim, a gente pensa em algumas coisas. Então, Guilherme, eu vou aproveitar aqui, não sei se dá para ver aí, dá para ver. O livro já começa, né? Já inicia com uma mosca na frente. Tá? A gente abre e já tem outras referências à mosca, o próprio nome. Tá? A leitura dele é perfumes e moscas, perfumes sem moscas também tem um porquê. Então, a parte gráfica,
ela é totalmente importante e foi pensada. E eu acho que deve ser pensada. Tá? Você disse, a publicação, a parte gráfica é a publicação. Tem alguns escritores que talvez se distanciem um pouco disso. Sim, pode ser. É algo, eu não quero me envolver com isso. Eu escolhi estar junto. Tá? Para quê? Para ver o diálogo. Nós conversávamos todos os sábados, né? Ficamos quase 5 horas conversando, e não era um sábado sim, outro não, eram vários sábados, né? Por meses conversando sobre toda a parte gráfica do livro, toda a diagramação. Então, tudo que está aqui, eu aprendi com a Clô, porque eu não sabia, tá? Eu tive que saber. Se isso vai me ajudar futuramente a escrever ou não, aí só um próximo livro vai dizer. Porque no momento que eu tenho distanciamento, eu deixo de aprender. Tá? No momento que eu olho com distanciamento, eu aprendo. São coisas totalmente diferentes. Tá? E isso me trouxe um conhecimento que eu não tinha, que é a parte gráfica. Né? O Rogério, que é produtor, tinha essa parte gráfica, conhecia. Então, também assessorou. Então, em termos de publicação, eu fui mais influenciado do que influenciei. Claro que os próprios contos eles já propunham algumas coisas. Tá? Aí tem a visão do editor de saber, né? Fazer essa leitura. Mas, enfim, seria isso. E o processo foi bastante trabalhoso, mas hoje eu abro o livro e ele está do jeito que eu queria, do jeito que o produtor, todo mundo que está envolvido, o capista, né, queria. E a gente sai de um processo sabendo um pouquinho mais, né, dessa parte gráfica que pode nos ajudar futuramente em outras produções. Saber alguns limites, o que dá, o que não dá, enfim. É mais ou menos isso, viu, Guilherme, da minha parte. Muito aprendizado. Sim, bastante. E aí, Robert? Com aquele meu blog em 2014, como ele foi sendo visualizado, né, eu recebi a proposta de 2 editoras para transformar aquelas minhas crônicas em livro, mas eram editoras que queriam transformar num projeto para venda, né? Queriam vender, por exemplo, o livro por um valor exorbitante, que eu considerava exorbitante na época, né, em torno de R$50, que é um valor que se torna um pouco democrático, né, para as pessoas que não têm tanto poder de compra, inclusive para os meus amigos, que eu queria que me lessem. E aí eles iam dar os direitos autorais para mim, que era o autor, de, digamos, 2% por livro. Então, eu achei completamente inviável. Poxa, estão vendendo por R$50, vão me dar 2%, os meus amigos não vão poder ler, porque é um valor caríssimo por um livro. E aí, daí eu decidi não publicar essas crônicas, né, deixar elas só no blog mesmo. Depois, quando eu comecei a escrever poesia e finalizei, né, com 100 poemas, enviei para uma editora esses 100 poemas, enviei, na verdade, para 7 editoras. Dessas 7, 6 acharam que poderiam publicar. Novamente, me confrontei com essa situação. Queriam vender por, no mínimo, R$40 e dar um direito autoral, né, um valor por direitos autorais baixíssimo. Eu achei completamente injusto, até com a minha arte, com o público que ia me ler, que não iam ser os meus amigos, claro, porque esse valor eu também não pago, então é injusto que eu cobre que eles comprem, né? Então, eu decidi fazer o processo sozinho. Fiz a edição independente. Eu criei a arte de capa, eu fiz a diagramação, eu fiz tudo que tinha nesse livro, a ficha catalográfica, pedi ajuda para uma amiga bibliotecária, todos os processos editoriais fui eu que fiz através de tutoriais na internet. Vi vídeo no YouTube, li sites, peguei outros livros para ver como eram, principalmente os do Paulo Coelho, já que era a minha grande inspiração. Meu Deus, Paulo Coelho deixou a ficha catalográfica mais para baixo, vou dar vários enters aqui e vou abaixar a minha também. Ele colocou a folha de capa na 3ª folha, vou colocar a minha também e fui fazendo, e aí fiz um livro. Como eu queria um diferencial, e até inclusive porque eu tinha um amigo cego na época, que tinha bastante contato comigo, eu decidi transformar esses poemas em áudio também, e aí todos esses 100 poemas eu gravei um vídeo para cada um, disponibilizei no YouTube e coloquei um QR Code em cada página. Então a pessoa podia escanear esse QR Code e me ver interpretando o poema e ouvi-lo ao mesmo tempo, né? Fiz todo esse processo por mim mesmo, lancei esse livro.
eu ainda era menor de idade, então eu não podia me inscrever para o Fundo Municipal de Cultura. Quando atingi a maioridade, virei servidor público, e também não podia me inscrever pelo Fundo Municipal. Só contras, né? Então, só azar na minha vida literária, tinha tudo para não publicar, né? Guarda esses textos aí. No fim, decidi publicar por mim mesmo, juntei um dinheiro, como eu tinha feito todos os processos, que são muito caros, né? Tu vai produzir uma capa, é caríssimo, fora de uma editora. Tu vai pedir para diagramar R$3 por página, digamos, né? Estou chutando aqui. Tu vai pedir para uma revisão ortográfica, caríssimo, uns R$5 por página. E às vezes não tem erro nenhum, aí tu pensa, meu Deus, vou encher de erro para essa pessoa trabalhar de verdade, né? Então, era tudo muito caro. Saiu com alguns erros ali, e aí os primeiros leitores me disseram, Robert, tem um erro aqui. E aí na próxima edição eu corrigi, porque eu fiz várias vezes, né? É caro produzir um livro, aliás, é caro imprimir esse livro. Então eu fiz primeiro 50, depois as pessoas me disseram, olha, arruma isso, isso, isso. Fiz mais 50, mais 50, mais 50. No fim cheguei em 250. Felizmente consegui vender todos, o que de certa forma é um sucesso para um livro de poemas, né, que normalmente vende muito menos se a gente comparar com livros de romances, né, livros em prosa. E, no fim, fiz todo esse processo aí. Esse ano de 2020, eu estava planejando lançar um outro livro também de poemas. Não foi possível em virtude do coronavírus, então eu fiz um e-book e publiquei com algumas partes desses poemas, né, para deixar as pessoas com um gostinho do que poderia vir depois. E durante a faculdade, eu percebi que era muito difícil para os alunos universitários publicarem os seus trabalhos acadêmicos. E como eu já tinha tido essa experiência de diagramação, de ficha catalográfica, né, através de contato com bibliotecários e criação de capa, né, mexi em Photoshop, fui aprendendo um pouquinho de tudo, criamos, eu e uns amigos, uma editora, temos agora a editora Zoli, desde o início do ano, e a gente já publicou 4 livros, por enquanto só livros universitários, mas a nossa ideia é também democratizar outros tipos de livros, né? E aí o que a gente faz? A gente não cobra da pessoa que está publicando, mas a gente pede encarecidamente que ela não cobre nada de quem vai ler, né? Porque por enquanto são apenas e-books. Então a gente faz tudo de graça e pede que essa pessoa disponibilize o material também de graça, né? Por enquanto são só livros universitários e não é normal que se venda muito, então não é um produto muito comercial, então por enquanto está tranquilo. Não sei se adequaria também aos gêneros literários, né? Talvez sim, talvez não, talvez agrade algumas pessoas, outras achem que devem receber algo pelos seus direitos autorais, mas esse foi o meu processo de editoração. Tive que aprender tudo na marra e consegui lançar um livro. Parabéns a vocês dois pelos lançamentos. E agradecer também vocês por estarem aqui essa noite, por fazerem a Feira do Livro acontecer também. Porque, para quem não sabe, esses dois estão por trás aqui da organização, desde o início também, fazendo essa feira acontecer. Todos os outros dias em que eu estava aqui, mediando os outros bate-papos, eles estavam muito cansados ali, dava para ver na expressão deles. Hoje eles se arrumaram, estão com uma aparência um pouco melhor, mas normalmente eles estão bem cansados. Obrigado. Tá. Tem até um botão aberto aqui. Agora, antes de encerrar, eu quero que vocês deixem aí, falem um pouco sobre onde o pessoal encontra vocês na internet, como comprar livro de vocês e as últimas considerações. Tá certo, Guilherme. Não sei se eu fiquei feliz ou triste com a colocação, mas, mas a gente é amigo, a gente pode, né? Que bom, né? Fico bastante feliz em conversar com vocês dois, mas muito feliz mesmo. Tá? Da mesma forma que ontem eu tinha amigos aqui, e todos os dias, na verdade, conversando sobre poesia, sobre, enfim, literatura em geral. Então, eu queria dizer isso, tá? Que eu estou bastante contente e que isso perdure. Que a gente continue, não perca essa vontade de fazer o fazer literário. E esse amor pela literatura de um ouvir o outro, né? Enfim, fico bastante feliz. Em relação à venda, temos as livrarias aqui de Bento Gonçalves, eu vou destacar a Don Quixote, né? Que é onde o livro está. Falar do site também da Libretos, que também lá vocês podem ter acesso, e algumas livrarias de Porto Alegre, sem esquecer do Arco da Velha de Caxias. Tá? São esses os lugares. E para conversar comigo, enfim, Facebook, Instagram, até então. E com a própria editora, na verdade, que faz toda essa parte de assessoria também, junto com a Simone Lesch.
Quero dizer que foi um prazer conversar com vocês dois, vocês são ótimos, tu é um excelente mediador, um excelente escritor. E, como eu disse, por ser um processo independente de 250 livros, eu acabei comercializando todos. Inclusive, queria agradecer imensamente a Eunice, da livraria Don Quixote, que eu cheguei lá extremamente tímido, eu não sabia como conversar com ela, por não a conhecer no início de 2016. Não sabia onde lançar o meu livro. Ela me acolheu, disse que eu poderia vender lá. E graças a ela, inclusive, eu consegui comercializar todos esses livros, né? Hoje, como eu não tenho mais edições físicas dele, ele está disponível de graça na internet, através do site daquela editora independente que eu e uns amigos universitários criamos. Então, acessando editorazoli.com, tem lá esse e outros livros gratuitos, em virtude da democratização do acesso à literatura, da democratização do acesso ao conhecimento, porque lá também tem livros de análise literária, né? Porque, como eu disse, também tem livros de questões universitárias, né? Já que essa é uma editora mais voltada para esse foco. Então é isso, editorazoli.com, livro gratuito. Então tá, gente, muito obrigado de novo por estarem aqui hoje. Obrigado de novo, organização da Feira do Livro, o pessoal que está aqui atrás das câmeras trabalhando também, que está todos os dias aí e vai até domingo ainda com muita programação na feira. E agora deixar a Bárbara encerrar com os que dela aqui. Ai, gente, são tantas emoções, assim. Olha, Robert, pelo amor da vaca, eu te dou um abraço, Robert. Eu sei que a gente não pode ter contato físico, mas segure, você tomar um banho de sal grosso, pelo amor da vaca, vou voltar lá para a minha atividade, que eu me emocionei, muitas emoções. Estava lá, cortando as varizes com o Robert, me falando tudo isso que ele botou. Ai, gente, né, olha, Ismael e Robert já são escritores. Vou ler hoje o Robert. Gente, eu estou lendo tanta coisa, pelo amor da vaca, meu cérebro está assim, daqui a pouco ele dá um nó. Mas eu vou sair daqui de Bento, né, cultural. Né? Vou sair do lado infantil e vou crescer. Para os lados já fui, vou ver se subo. Então, né, vamos então encerrar nossa Feira do Livro, aqui, encerrar esse momento aqui, porque a gente tem música. Daqui a pouco a gente tem uma música, aqui tem um que, dois jovens talentos de Bento Gonçalves, vão abalar as estruturas, as emoções. Mas antes, gente, eu tenho que perguntar, Guilherme, faz essa pergunta para mim, o que me influenciou na música e no cinema? Esse negócio aí que eu tenho duas coisas para dizer, por favor, Guilherme. Sempre sonhei Bárbara, contigo, tu me faz essa pergunta. Queria saber de ti, assim, das tuas influências multimídia, além da literatura, para estar aqui hoje, do cinema, da televisão. O que tu consome, o que te influencia nessa aparência esplendorante-mente? Olha, desde maravilhosa. que o Guilherme começou a fazer as entrevistas, eu tenho que ser entrevistada pelo Guilherme, pelo amor da vaca Gersi, né? Estou fã. Bom, no cinema foi Almodóvar e Mazzaropi. Né? Duas coisas antagônicas, mas que foram muitas emoções. O resto eu vou deixar para mais adiante, né? Que a gente tem mais tempo, vamos viver nas emoções. Porque a gente tem que encerrar, pelo amor da vaca Gersi, né? Que o pessoal tem que entrar em cena aqui. Bom, a 35ª Feira do Livro é realizada através da Lei de Incentivo à Cultura pela Prefeitura de Bento Gonçalves, Secretarias de Cultura e Educação, Fundação Casa das Artes, Biblioteca Pública Castro Alves, 80 anos de luta e atividade e Sistema Fecomércio RS Sesc. Conta com o apoio de Vem Delivery, Hotel Vinocap e curso Design da Universidade de Caxias do Sul. E tem o patrocínio da Sulgás, viva com essa energia. Se eles tivessem a minha energia, nessa é uma loucura. Anderly Transporte, Caixa Econômica Federal, o Banco de Todos os Brasileiros, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Lembrando um recado importantíssimo, que a 35ª Feira do Livro está arrecadando doações de alimentos e roupas, que podem ser deixadas no Sesc amanhã, sexta-feira, das 8 da manhã às 20 horas, e no sábado, das 8 às 12 horas. Fiquem agora ligados na nossa programação, pois temos música na feira, com Xânia e Wellington. É isso? Pronunciei bonito? Ah, muito bem. Então, pessoal, mais uma vez agradeço. Fiquem conectados, vai ser emocionante. E Robert, nós conversamos lá. Então, pessoal, né? Beijos. Ismael, escândalo, né? Guilherme. Ai, gente, olha, esses guris são o que é puro. Batendo asa, borboleteando, daqui a pouco a gente está indo. Voltando. Vamos lá.